Meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Eu não sei como foi o dia anterior, eu não sei como foi a noite, eu nem sei como foi a tua madrugada. E como já iniciou esse dia, sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, sobre tudo que é teu. Muitas são as vezes que nós saímos para o trabalho, para procurar um trabalho, para cuidar de algum afazer, levantar para cuidar da casa, as mamães cuidar dos filhos, tantos afazeres. Colocamos a nossa roupa, o nosso uniforme, o nosso uniforme de batalha, fazemos a nossa oração ao Pai e vamos fazer aquilo que cabe a nós ser feito. Mas por debaixo das nossas vestes, às vezes, tem uma lepra, tem uma dor, tem uma ferida que ainda está aberta. Mas não quero dizer que você está colocando uma roupa para camuflar, para dizer que você é uma coisa que você não é. É que a gente não pode sair mostrando as nossas feridas a tubarões, não é verdade? Se tem um sangue pingando, é melhor você estancar, porque o tubarão ele não vai deixar você sair livre. E assim é no nosso cotidiano. Se a gente mostrar de fato aquilo que está passando dentro do coraçãozinho da gente, alguém talvez vai colocar o dedo no teu rosto e vai dizer, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não era dessa vez. E começa a colocar tantas coisas, mas você é culpado, fulano é culpado. E nesse momento a gente não quer saber de fato quem é o culpado. A gente quer uma solução para o problema. Para que a gente entenda também que se caímos nesse problema, é porque demos uma brecha. É porque permitimos algo acontecer dentro da nossa casa, no meio da nossa família, não vigiamos. Então algumas coisas acontecem. Tem coisa que de fato a gente está guardado, a gente está vigiando e o Senhor também nos prova. Então a gente não tem muito o que falar. Nós temos mais é que buscar a Deus um direcionamento da parte do Eterno. Existia um homem muito influente, ele tinha homens sob o comando dele. Então ele era uma pessoa que tinha autoridade, era alguém estimado, era alguém que de fato tinha autoridade. Só que muitas vezes a autoridade que nós temos em alguns campos, nós não temos aqui dentro. A autoridade e o controle que a gente tem nas coisas de fora, a gente não tem aqui na mente. Ela não nos dá sossego, ela não dá paz. A gente deita para descansar, amanhece moído, o coraçãozinho parece que não para de sangrar. Então existe uma lepra na gente, algo que precisa ser curado. Não que a gente esconda, mas a gente não vai dizer para todo mundo. Naamã não podia contar que era leproso. Ele seria tirado do meio da casa dele, ele seria tirado no meio do exército. O leproso naquela época era risca mesmo. Nós temos leprosários no dia de hoje. Antigamente eles eram banidos. Totalmente banidos. Eles eram escorraçados pela sociedade. Essa é a verdade. A nossa lepra muitas das vezes faz com que a gente seja banido. Às vezes do meio da nossa família. Pessoas já fazem... A questão é que a gente saia. Somos banidos às vezes por aquela pessoa que diz que outrora nos amava, que queria a gente no cenário dela, que estava junto, por aquele amigo que falou, não, se você passar por isso eu estarei com você. Às vezes pelo nosso próprio pastor, que ao invés de colocar uma palavra para cima, coloca o dedo na nossa ferida. A gente sabe, porque nós somos humanos, somos falhos. Então, irmãos, nós precisamos entender que muitas das vezes nós não mostramos aquilo que vivemos, não é porque temos duas caras. É porque é melhor a gente mostrar para quem sabe o que vai fazer. Deus sabe o que vai fazer. Deus sabe como nos curar. Em 2 Reis 5, Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, aqui já é Senhor com letra maiúscula, o Senhor Deus dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Você também é valoroso, mas você tem uma lepra. Você é valoroso, mas você tem uma marca. Você é valoroso, mas você tem uma ferida aberta. Você é valoroso, mas você tem um ressentimento. Tem alguma coisa aí dentro de você que ficou mal resolvida. Isso não vai tirar o valor que você tem, não. Mas também não vai permitir você
aparecer no campo, ser de fato quem você foi chamado para ser. Porque algo, ou seja, algo está limitando você de romper, de ser você, de você falar com autoridade, você falar com propriedade, porque lhe falta algo. Às vezes a gente fala sobre uma porta aberta, sobre um livramento, sobre uma cura, mas a gente sabe que nós estamos precisando. Mas a gente não deixa de falar para o irmão que Deus cura, salva, liberta. Que Deus abre uma porta de emprego, que Deus muda cenário, que Deus quebra o coração de pedra e faz um coração onde ele pode moldar, onde ele pode conversar. Só que às vezes está dentro da nossa casa, mas a gente sai para guerrear a guerra dos outros, a gente ganha. Mas a guerra da gente, a gente não consegue guerrear. Naamã era uma autoridade, por Deus ele havia ganhado situações que o próprio Senhor lhe dera a vitória, mas dentro dele, por debaixo das vestes, ele tinha algo que o deixava entristecido. Eu não sei qual é a lepra que tem te deixado entristecido, mas até o término desta palavra você ficará curado, em nome de Jesus. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina, olha só, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então eles saíram da guerra, venceram e levaram uma menina cativa. Só que essa menina, ela não tinha lepra. Não estou falando lepra que Naamã tinha, não, pele descamada, era uma lepra no coração. Ela não tinha mágoa, ela não tinha ressentimento. Ela entendeu que se ela havia sido presa, levada para outro lugar, havia um propósito. Se ela foi, é porque Deus permitiu. Assim como Deus permitiu que Daniel fosse cativo na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego com propósito. Eles não murmuraram, pelo contrário, eles se santificavam ainda mais. Por isso que eu falo, irmão, que o momento não determina o nosso final. O fim das coisas ainda é melhor do que o começo delas. Talvez algo findou na tua vida que você acha que findou e nossa, você não, agora acabou, e Deus está dizendo calma, tem muita água para jorrar, tem muito Jordão para eu fazer alguém mergulhar, para nós mergulharmos, para sairmos melhores, para alguém mergulhar, sair melhor. Então ela disse para sua senhora assim, olha só o 3, e disse esta sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria dessa lepra. Ela disse, olha, se ele estivesse lá diante de um profeta que eu conheço, eu quero ver esse mal ficando, trocando para miúdo. Olha, se você que está aí do outro lado, ajoelhar e pedir ajuda para esse Senhor Jesus maravilhoso, eu quero ver se esse problema vai permanecer na tua vida, na tua casa. Se essa vergonha, se essa pessoa que tem te humilhado, Deus vai dar mais corda para ela te humilhar. Não vai não, ela vai ser paralisada pelo poder do Eterno. Então logo a sua senhora notificou a Naamã notificou ao seu rei, ao rei da Síria. O rei da Síria falou, anda, olha, pega ciclos de prata, pega 10 vestimentas, pega isso, pega aquilo, e eu vou mandar uma carta para o rei de Israel. O rei já entendeu, eu já libero. E o profeta, e o Naamã não foi de mão vazia até o profeta. Ele levou de despojos, ele levou um presente. Por isso que eu falo que, não estou aqui falando de dinheiro, irmão, mas por isso que eu falo que por menor que seja a nossa oferta aos pés da cruz, a gente nunca vai de mão vazia. O Senhor tá vendo o teu coração quando você pega R$2, que é tudo que você tem, e você coloca e fala, Pai, o Senhor dá semente ao que semeia, então eu estou semeando. Deus tá vendo o teu coraçãozinho. O profeta, o Naamã aqui levou muita coisa para profeta, mas eles tinham. Só que não é a quantidade, é a qualidade. Deus está vendo quando você desce com seu rostinho no pó, sem palavras na boca, as lágrimas escorrem, o peito aperta. É a lepra, aquela situação que tem te deixado entristecido. O Papai do Céu conhece gente que Deus manda dizer, eu sou o seu papai, eu tenho cuidado de você.
Se você tá achando que essa lepra veio pra te matar, mentira dela. Ela veio pra te moldar. E ela tá aqui pra me obedecer. Naamã precisava ser moldado pelo Eterno, e o Eterno queria fazer um milagre naquele lugar. Eu sempre falo pra você que pra gerar milagre, precisa do quê? Luta. Luta. Não se gera milagre sem luta. Não, o milagre ele é gerado em nós devido às lutas que vem, a gente gera o milagre e a gente dá à luz o que? A vitória. A gente dá à luz ao nosso Isaac. Nós damos à luz ao nosso Samuel, alguém que faça a diferença. Então, levou a carta ao rei e no 7, sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar um homem de sua lepra? Olha só, pelo que deveras notai, peço-vos que vede que busca ocasião contra mim. E ele falou assim: não, esse povo tá mentindo. Não, eles estão buscando alguma ocasião contra mim. Não. Como é que eles vão mandar uma carta para eu curar um homem leproso? Não, isso daqui deve ser alguma pegadinha para me pegar de calça curta e entrar com guerra. O rei não entendeu. Sabe o que é isso, irmão? É quando a gente vai levar o nosso problema para quem não sabe, para quem não tem a visão, para quem Deus não mandou. Aí a pessoa, ao invés de trazer uma palavra declarada, uma palavra revelada, baseada naquilo que Deus vai te falar pra ela, ela começa a falar um monte de amor, vai falar: não, isso daí é assim mesmo, assim assado. Você vem me contar isso pra aparecer? Sabe quando a gente vai contar alguma coisa pra alguém de felicidade, porque você fala: poxa, a pessoa fala: você tá querendo aparecer? Pendura uma melancia no pescoço. A pessoa não entende porque a pessoa tá fora da visão. E a gente não pode se entristecer com esse tipo de gente, que tá fora da visão. A menina tava presa, de fato, era cativa na casa de Naamã, mas ela tava presa, irmão, fisicamente. Ela era uma escrava. Só que a mente dela não estava na situação: agora eu sou uma prisioneira, porque Naamã me pegou, tomara que morra. Tomara que Naamã morra todo podre de lepra. Não, ela sabia que quem comete maldade, quem planta, colhe, o que tivesse que plantar. Enfim, mas ela sabia também que existia um propósito, a vida era assim. Tem coisas que são assim, a gente precisa passar por algo. Só que ela não ousou amaldiçoar. Simplesmente ela contou. A mente dela não estava no problema, a mente dela estava na solução. Ei, sabe por que muitas das vezes você e eu não saem do problema? Porque a nossa mente fica lá atrás, no problema. Enquanto Deus fala pra gente: gente, olha pra solução. Esse é o meu e o seu problema muitas das vezes. A gente fica aprisionado porque fomos cativos, porque fomos passados para trás, porque fomos caluniados, porque fomos roubados, porque fomos trocados. Você entende? E Deus está dizendo: ai, gente, vocês não estão entendendo. Isso daí, essa lepra para mim não é nada. Eu tenho algo maior. Isso daí só serviu para te criar uma resistência, para você aprender, para você servir de canal de bênção para alguém. A prisão da menina foi isso, só serviu para ela poder falar de Deus e de um profeta que existia em Samaria. A situação que você vive hoje é o testemunho que você vai ajudar outra pessoa amanhã. Nós vamos ajudar outras pessoas amanhã. Isso sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Aí o profeta falou assim: por que você está rasgando suas vestes? Porque você está dando chilique. Não é assim quando o problema vem pra gente, que a gente está sem a visão de Deus? A gente dá um chilique, a gente arma um escândalo. É verdade. Quando nós estamos sem a visão de Deus, a gente entra em desespero. Pronto, acabou a minha ruína. Agora eu não vou viver mais os planos de Deus, agora eu não vou mais. E a gente começa a criar um tumulto onde não tem. É assim pra nós. Nós fazemos isso. Nós somos pequenininhos demais. Demais. Às vezes a gente faz uma baita de uma tempestade num copinho d'água. Deus olha lá de cima e fala: meu filho, se eu vou fazer milagre, você vai ter que ver, você vai ter que passar, você vai ter que ver. Não tem jeito, alguém vai fechar a porta pra você. Fecharam as muralhas todinha.
as brechinhas da muralhinha da baita muralha de Jericó. Mandaram fechar até a porta. Falou, o quê? Esse povo vai passar por aqui? Vai não. Vai ficar aí. Só que tinha que passar, porque a bênção estava do outro lado. Você e eu vai ter que entender que a gente vai ter que aguentar. E vamos ter que passar por esse problema, porque a nossa bênção está do outro lado, não está aqui. Agora o chicote estralou nas nossas costas. Só que Deus deu estratégia para Josué com o povo. E na estratégia, meu amado, ó, as muralhas vieram ao chão. Tem coisa na tua vida que vai vir ao chão. Vão vir ao chão muita coisa, mas você vai passar dando glória a Deus. Vai passar para tomar o que é teu, o que Deus já tinha te dado. Deus está falando muito esses últimos dias o que é teu, o que é teu, o que é teu. Preste atenção, irmão. Pega um papel, uma caneta, anota o que Deus vai te falando. Não é para depois você falar, Deus, o Senhor falou. Não, é para você todo dia olhar e falar, não, eu tenho promessa. Deixa eu ver esse daqui. Não, Deus disse que estava trabalhando. Deixa eu olhar esse aqui. Não, o Senhor disse que estava moldando meu coração, estava tirando os carrapichos. Era isso que Deus estava fazendo no coração de Naamã. Era isso. Então, veio Naamã. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seu carro e parou à porta de Eliseu. Aí ele parou na porta de quem tinha que parar mesmo. Para na porta do rei que você vai ter. Você vai ter resposta. Lembra Mardoqueu? Estava na porta. Descobriu que Vasti perdeu o lugar. Porque a Vasti não tinha mesmo. A Vasti estava ali, mas ela não ia fazer parte da história. Ela estava. Tem gente que até entra no meio da minha história, no meio da tua história, mas ela não vai fazer parte. Um dia ou outro ela vai ser obrigada a sair e vai ceder o lugar para nós, que é nosso por direito. Então Mardoqueu ouviu que procurava assim moças, donzelas, bonitas, aquela coisa toda, porque o Assuero ia casar. Aí ele falou, o quê? Vou colocar minha prima. Só que a prima era bonita, só que a prima não tinha. Meu amado, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não tem para financiar, mas o sonho é dele, ó. Então ele que financia, ele tá dizendo, pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Só entra no cenário e vai ser meu instrumento, meu filho. Porque lá dentro sou eu que resolvo. Eita, Deus tá falando aqui de mudanças de situações. Por isso que ele tá trabalhando no teu coraçãozinho. Por isso que ele tá trabalhando no meu também. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo... Eliseu não foi? Não. Deus manda anjo ao nosso favor. Deus manda uma palavra revelada como essa ao nosso favor. Ele poderia descer aqui no cenário, poderia fazer muita coisa. Eliseu podia ter saído da porta e falado, mas ele não. Ele mandou um mensageiro. Tem hora que Deus vai mandar coisas na nossa vida que a gente vai ficar sem entender. Vai falar, mas Deus, tem necessidade? Deus está dizendo, tem. Tem necessidade, deixa que eu trabalhe, que eu sei do jeito que eu trabalho. Você só tem que me obedecer. Obedecer, irmão, ou seja, é você entregar seu coração a Ele. É você ser uma pessoa que entende que o que Deus faz pra você é o melhor. Deus não tá falando que você tem que obedecer, que você é um burrinho de carga, não, é um escravo. Não é isso, não. A obediência em Deus, ela nos gera milagre. Você tá entendendo? É sobre isso que Deus tá falando. Então ele mandou que o menino dissesse assim, ó, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e Naamã falou, não, eu descer no Jordão? Nada. Jordão, onde Josué passou, Jordão de Jesus foi, Jesus lá na frente vai ser batizado? Não, tinha 30 metros de largura com 30 metros de profundidade, mais ou menos, assim diz, sei lá quem mediu, assim dizem. Só que era um lugar que era mais barrento. Uns dizem, historiadores dizem que aquele barro tinha o poder de restaurar a pele. Sabe aquelas pessoas que ficam passando barro no rosto, dizem que fica bonito, que é saudável para a pele? Ninguém tá dizendo que não é. Só que o Naamã precisava entender que onde Deus manda a gente descer, a gente desce. A área que Deus vai quebrar, a gente manda a gente descer, a gente só tem que descer. Se Deus está falando, filho, tira esse orgulho do seu coração, tira essa teimosia. Cada um sabe o que precisa ser trabalhado. Naamã precisava ser trabalhado e era ali. E ele disse, imagina, certamente...
Olha só, porém Naamã muito se indignou e foi dizendo, eis que dizia eu comigo, olha o que ele veio pensar, isso daqui somos nós quando queremos colocar a ferramenta na mão de Deus, é por isso que a gente fica frustrado, porque a gente quer que Deus trabalhe com o que a gente está dando para ele, igual Sara. Sara deu Agar para Abraão, aí nasceu Ismael e ela ficou frustrada. Você tá entendendo? A gente quer pegar a ferramenta e dar para Deus, como se Deus não soubesse o que fazer, como se Deus não tivesse a arma necessária para guerrear as nossas guerras. Então ele foi pensando com ele, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele vai clamar ao Deus dos céus, o Deus do céu vai mandar ele pôr a mão onde precisa ser colocada a mão, e eu vou ficar curado. De fato, ele não estava errado. A gente impõe a mão sobre as pessoas, a gente expulsa o demônio dessa forma, a gente repreende uma doença dessa forma. Só que não era isso que Deus queria falar com ele. Sabe, amado, quando a gente desce na presença do Senhor, que a gente é moído, isso é um tempo que Deus está mostrando pra gente o que Ele está fazendo, o que a gente precisa ser trabalhado, o que a gente precisa deixar de lado para seguir a caminhada com o Senhor. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificada? E voltou-se e foi com indignação. Ele falou, mas tem tantos rios bons aqui, águas puras. Por que ele não mandou então me lavar num lugar limpo? Num lugar de águas puras? Agora me mandou lavar lá no pedaço cheio de barro? Vou não. Sabe quando Deus fala pra gente, olha, volta, se humilha, pede perdão, olha, fica quietinho, cala a boca, passa uns... E a gente, não vou responder, não, alguém tá falando de mim, não porque levantaram uma fofoca, não porque meu nome virou descaso na boca do povo, não é assim? O círculo de oração tá falando de mim, não é assim? O grupo de obreiros, não é a família, a gente quer. Ele fez a mesma coisa, ficou super indignado, a gente fica indignado. Quando Deus fala pra gente, vai lá e pede perdão, ó, vai lá e se humilha. Eu já cheguei a falar isso pra Deus numa ocasião. Eu já falei pros irmãos que eu não sou uma pessoa orgulhosa, mas tinha uma área da minha vida que é questão de relacionamento, é por isso que Deus trabalha comigo nessa vida de relacionamento. Desde os 14 anos, quando eu era cooperadora, as irmãs casadas vinham me pedir conselho de casamento, oração. Daí eu chegava em casa, eu falava pra minha mãe, depois do culto, tudo, a gente ia embora, eu chegava e falava, mãe, será que as irmãs sabem que depois do culto eu vou jogar bola com meus irmãos, eu vou soltar pipa? Porque, querendo ou não, eu tinha uma autoridade espiritual, mas eu ainda era uma menina, mas Deus me usava na praça, me usava no rádio, me usava, mas eu era uma menina. Eu não tinha a vivência que elas, mas elas sabiam. Mas sabe por quê? Porque Deus sabia onde eu precisava ser trabalhado. Deus sabe onde a gente precisa ser trabalhado. Então eu não sou uma pessoa orgulhosa. Deixar claro para os irmãos. Só que nessa área, irmã, eu não dava o braço a torcer para a pessoa. Eu não dava. Se eu discutia, eu nunca mais, eu pulava da calçada quando eu via a pessoa. Até que um dia Deus mandou eu pedir perdão para uma pessoa neste quesito, tá, irmãos? Entenda. É para alguém. É pra alguém isso daí, você vai ver que é pra você. Você talvez não vai escrever, olha, foi pra mim a parte do orgulho, mas você sabe que é pra você. É por isso que eu falo, Deus me coloca em cada estreito, me manda contar cada coisa. Eu tô devendo a parte do sapato, mas eu vou contar um dia, calma. O sapato, eu passei muita prova com o sapato. E o Senhor, irmãos, eu passando uma prova dentro da minha casa. Uma prova, eu sendo moída, esmagada, humilhada. Perdi a minha cadelinha devido a uma doença, mas o Senhor esteve ali conosco, o Senhor cuidou da gente, o Senhor zela pelo que é dele. Só que numa ocasião, uma santa mulher de Deus disse para mim, olha, pastora Tati, a senhora tem que ir no fulano de tal e pedir perdão, mas a culpa não era minha, foi a pessoa que não me defendeu, só que eu fiquei virada no giraia. Menino, eu falei pra profeta desse jeito, só se Deus pegar minha cara, me esfregar no asfalto, e quando eu tiver com o rosto todo sujo de sangue, eu vou olhar no espelho e eu vou lembrar, ainda marruta, irmão, a gente ainda quer dar um de Naamã, fica indignada. Por que,
se não fui eu que fiz. Talvez você tá dizendo, irmã, mas não fui eu, foi meu marido que traiu, foi meu marido que xingou, foi minha mulher que me xingou, e Deus tá dizendo, baixa a guarda. Pelo menos se ele nunca mais voltar pra tua vida, esse peso dentro de você não vai ter, porque você desceu no Jordão. E eu peguei, e a pessoa sempre perguntava ao meu respeito para uma outra pessoa. E essa oportunidade que teve uma santa mulher de Deus, disse para mim, pastora, de missionária para pastora, posso falar uma coisa para a senhora? Eu falei, pode. Você não viu que Deus já ralou sua cara no asfalto com essa prova que você está passando? Aí, irmãos, eu tinha ido pregar numa igreja e eu voltei com aquilo martelando. Quando eu cheguei em casa, eu mandei a mensagem para a pessoa. Eu fui obrigada, irmão, engoli o meu orgulho, eu desci igual Naamã, indignada, porque eu não tinha feito nada de errado, tinham fofocado de mim, tinham arrumado uma panelinha, se ajuntado numa mesa e me malhado, e eu pedi perdão. Ai, irmão, eu fiquei igual Naamã. Ai, a lepra cresceu, mas a lepra deu do alto da minha cabeça a pontinha dos meus dedos, não é igual Naamã, não, a minha não dava nem pra esconder. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou me humilhar, se é isso que o Senhor quer, mas o Senhor sabe que não foi eu que fiz. Falei, o Senhor sabe que não foi eu que fiquei reunido no domingo, que meu nome ficou no café da manhã, no almoço e na janta. Falei, também mostrei pro Senhor, e Deus quis saber, quis nada. Falou, vai se humilhar pra você ver, se você não humilhar, se eu não te quebro mais. Deus tá falando pra alguém, se humilha. A pessoa quer sair como certo, deixa ela sair como certo. Deixa sair como certo. Mas você não vai ficar com lepra porque alguém jogou lepra em você. Só que Naamã ficou indignada. Aí os soldados falaram, Senhor, se o profeta tivesse te pedido algo mais difícil, o Senhor não teria feito? Será que se Deus não tivesse te pedido algo mais difícil do que você pedir perdão pra alguém hoje, você não teria feito? Eu sei que é difícil pedir perdão quando a gente não errou, mas é necessário. A gente tá libertando aquela pessoa de nós. Se ela tiver que ir, ela vai em paz. Se ela tiver que voltar, ela vai voltar curada. E a gente já vai estar curado de toda a lepra. Você tá entendendo? Então, os meninos, né, os seus soldados falaram isso para ele. Aí, então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel. Ô, irmão, perdão, virou minha folha. Não porventura Abana, né, e Farpar. Então chegaram-se os seus servos e lhe falaram, disseram, meu pai, no versículo 13, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não a farias, quanto mais dizer-te, lave e ficará puros. Deus está falando para você, pede perdão, é só isso. Não fui eu, irmã, pede perdão. Mas não fui, pede perdão. É seu patrão, é sua patroa, seu ex-marido, seu marido. Às vezes é seu marido, tá dentro de casa. Tá lá, irredutível homem. Você vai chegar e falou, bem, me perdoa, eu tava com a cabeça quente, descontei em você, te respondi mal. Ah, mas ele já foi. Deus vai criar uma oportunidade. Deus vai criar uma oportunidade. Você vai falar, poxa, mas eu vou sair humilhada. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. Debaixo da potente mão de Deus, no tempo certo, Ele vos exaltará. Quando Deus lhe trouxer para o novo cenário, você voltará exaltada. Não se preocupa se é o rei que está mandando humilhar, se é o profeta que está mandando humilhar, se é o Deus Todo-Poderoso, faça assim. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Sua carne tornou pura como de um menino purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido em toda a terra, não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que tome uma bênção do teu servo. Ele ficou tão feliz que ele quis ofertar na vida dele. É igual a gente oferta na vida os nossos louvores a Deus. Mas aqui Eliseu não aceitou as ofertas. Não era o propósito de Deus que Eliseu aceitasse. Se fosse, Eliseu aceitaria.
mas não era o propósito. Tem coisas na minha e na tua vida que Deus não vai permitir. A pessoa até quer, mas não faz mais parte. Não é mais para isso. Ela está liberada, ela pode ir, ela não nos deve nada. Vai em paz. Não, mas eu quero. Não precisa, vai em paz. Você, não. O perdão, a cura já é o meu pagamento. Você entende? Tem coisas que não tem mesmo que fazer parte das nossas vidas. Só que o profeta mandou. E Naamã entendeu que ele precisava descer para humilhar. Pela obediência que ele teve a Deus e a palavra do profeta. Os meninos falaram para ele, né? Os servos dele. Ô meu capitão, ô meu pai, né? Ô meu senhor. Você entende? Tem hora que a gente tem que baixar a guarda. Não somos fortes o tempo todo. Então Naamã desceu nas águas, então arrancou o orgulho, arrancou a arrogância, a prepotência, arranca a mentira. Quando a gente desce na presença do Senhor, a gente aprende a obedecer, a gente aprende a criar dependência do Pai. Ficamos livres dessa lepra que outrora queria nos aprisionar. Quando a gente acha que está vencendo o inimigo, joga uma seta, mas você fez isso, você não era o pecador, você não era... Não, essa lepra de acusação, hoje, em nome de Jesus, cai por terra da tua vida e da tua história. Esse dia vai ser livre, vai ser um dia de paz para você. É um dia de tudo novo, Deus está dizendo. Geazi lá na frente engana Naamã para ficar, sabe? Não fique com aquilo que não é teu, que vai trazer problema, vai azedar o pé do frango. Se alguém usar ou usou, dizendo que foi Deus que falou algo e tirou alguma coisa da tua vida, da tua alma, ei, calma, deixa que isso é Deus que faz, é Deus que trabalha, é Deus que castiga. Deus não castiga ninguém. Não. E a lei da semeadura? Quem permite? O castigo vem de acordo com a desobediência. Hoje não pode mais falar castigo para as crianças, é o cantinho da meditação. Deus vai botar alguém para meditar na maldade que fez, que prejudicou teu lar, prejudicou teus filhos, prejudicou o teu futuro com uma mentira. Tem Deus que tem hora que Deus vai precisa pegar alguém, melhor dizendo, assim, ó, pela roupinha assim e colocar no cantinho. Vai meditar a maldade que você fez na vida do fulano. É Deus falando agora, chegou a hora de você vomitar. Porque quando Geazi chegou perto do homem de Deus, ele disse, não, porque tá vindo 2 homens aí, contou blá, 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 e contou a maior história. Você pode ver depois do versículo 20. Depois do versículo 20 você vai ver, Geazi é atacado de lepra. O meu subtítulo diz assim. Só que aí ele conta as historinhas que ele queria. Tem gente que conta a história que quer, né? Pode deixar, irmão. Pode deixar contar a história que quer. Quem tem boca fala o que quer, mas vai ter que ter lombo para aguentar a mão do Todo-Poderoso pesar. Só que o profeta, o homem de Deus, ninguém vai deixar enganado. Não, o homem de Deus não. Mulher que tem compromisso não tá, não fica enganada. Não fica. No versículo 25, então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Fez igual a pergunta que Deus fez lá para o Satanás. De onde vem, Satanás? De onde você vem? Aí ele, de perambular a terra. Ó Geazi usado pelo Satanás. E disse teu servo, não foi nenhuma nem outra parte. Só que, né, o Satanás disse que perambulou. Esse daqui disse assim, não, eu não fui nem pra cá nem pra lá, não. Por quê? Olha que dissimulado, né? Sabendo que ele é mentiroso. Tem gente aí que sabe que por culpa dele, por culpa dela, vou falar mais, por culpa deles, fizeram uma panelinha e prejudicou você. Prejudicou você na empresa, prejudicou você no meio da tua família, no meio do teu lar. E agora tá dando um que não viu nada, que não sabe de nada. Ai. Horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Ele estava dizendo, eu sou o homem de Deus. Você acha que eu não estava acompanhando? Você acha que foi isso que eu te ensinei? Você acha que você pode me enganar? É Deus dizendo aqui para alguém. Alguém está achando que pode enganar Deus? Não vai enganar, irmão. Pode ficar tranquilo.
Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era esta a ocasião para tomares prata e para tomares vestidos, olivais, vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Era para pedir coisa? Era para pegar coisas? Portanto, ele nem esperou o menino abrir a boca. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. A lepra de Naamã bateu na casa, na vida, na história do moço. Uma certa ocasião, Arão e Miriam falavam mal de Moisés, dizendo que porque ele havia casado com uma egípcia, mas não era por isso, porque senão a briga já teria sido lá atrás. Eles não estavam aguentando a forma que Deus usava eles, do jeito que Deus usava ele, falava com Moisés face a face. O Senhor tirou ela para fora do arraial, no caso dela, ela ficou 7 dias leprosa. Moisés foi lá, pediu para o Senhor, conversou com o Senhor. Você entende? Tocar naquilo que é de Deus traz lepra, gera morte, gera confusão. Geazi colocou na boca as palavras que o profeta não disse e não houve sustentação. A palavra de Deus liberada da boca dele por um profeta, ela se sustenta. Agora, a base de mentira, não há sustentação. Eu não sei quem mentiu pelo caminho aí para segurar a tua bênção, mas Deus manda dizer para alguém, não haverá sustentação. Eu não vou segurar aquilo que eu não mandei falar, filho. Eu não vou segurar aquilo que eu não mandei falar, filha. Se eu fosse você, descansava teu coração com essa palavra nesse dia de hoje. E passava o dia só esperando o desfecho de Deus com tudo que foi trazido aos nossos corações. Existe uma verdade aí que vai ser trazida à tona, porque você entendeu que precisava se humilhar. Tem coisa boa chegando, somente creia.